Eu vou começar a falar. Eu acredito que ela vai falar de um que é exatamente um testemunho grande que ela tem, né? Nós realmente sempre fomos de todos os grupos da igreja, dos professores, das crianças, do grupo de coreografia, do grupo de teatro, de jovens e adolescentes. E um culto de jovens, Rose começou a chorar depois da pregação, e todos nós estávamos ali na igreja. A gente tinha organizado aquele culto porque éramos liderança dos jovens, e aí Rose pediu o microfone depois da pregação para falar de algo que tinha acontecido naquele momento. Ela tinha ido no médico naquela semana e ela tinha recebido o resultado de um exame. O médico pediu para repetir, ela repetiu e ela entregou novamente, e ela tinha sido diagnosticada com leucemia, uma leucemia aguda, onde 99% do sangue dela estava já comprometido. Então ela precisaria entrar no processo de quimioterapia urgente, e ela não tinha conversado com a gente, ela não tinha passado essa informação para nenhum de nós. Mãe não sabia. No caso da leucemia, perdoe a minha ignorância, mas é como se fosse um câncer. É um câncer no sangue, sim. E ela não tinha passado essa experiência, o que estava acontecendo com ela, aquele diagnóstico que ela tinha acabado de receber. Mas ela fez um propósito com Deus, ela orou, e naquele dia na igreja, no momento da pregação, ela foi curada, ela ouviu a voz do Senhor. E quando ela deu a notícia, ela já falou que tinha recebido a cura. Então, a gente acreditou no mesmo momento, não houve dúvida, embora estava todo mundo super impactado, né? Foi pela fé mesmo. Ela guardou pra ela. Ela guardou pra ela, o que foi pesado, porque Rose tinha 17 anos. Caramba. 17 anos, foi um dia desses. Como é que não conta com 17 anos uma coisa dessa Não na contou, família, né? Ela não contou porque Mas ela a tua achou. reação foi correr pro altar e buscar de Deus a resposta? Não, eu já tinha antes, um pouco antes, eu já tinha feito um propósito com Deus. É isso que eu ia falar agora. Tinha uma guerra, não foi bem um propósito, foi uma briga. Senhor, e aí? olha tua filha aqui, Deus. Minha família precisa de mim. Eu sou uma das mantenedoras da minha casa também, com os meus irmãos. Como é que o Senhor permite isso? Eu sou tua serva, eu faço. A gente começa a jogar na cara de Deus, né? Começa a mostrar. E aí começa a colocar assim, eu fiz isso, eu não aceito. Eu falei, tá bom, Jesus. Depois de uma tarde chorando, brigando, chorava. Quando eu acalmei, eu falei assim, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. E eu creio, porque eu sirvo um Deus de cura. É um propósito mesmo. Eu sirvo um Deus de cura, eu vejo curas nas igrejas acontecendo, na vida das pessoas. E se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar falando comigo. Não é porque eu quero, é porque o Senhor pode. Se o Senhor quiser. Não quero que ninguém bote a mão na minha cabeça. Ué? Não que eu não cresça, mas eu tava mesmo assim, bem usada. Tava numa fé. Falei assim, eu já tô no limite. Hoje eu tenho que falar pra minha família, meu corpo estava cheio de manchas roxas. O médico já tinha me ameaçado, a colega de trabalho que sabia também já tinha ameaçado que ia falar pra minha família. Seu corpo tava cheio de mancha. Sim. Eu falei, hoje é o limite. E aí eu comecei a ouvir um louvor e eu acabei adormecendo. De tanto que eu tinha chorado naquele momento. Fiz essa oração e fui pro culto. Mas Deus não brincou de falar comigo naquele dia, não. Foi do início do culto até o final. No final, eu não tinha mais. Quando eu lembro que foi uma fila de oração para quem estava aceitando a Jesus. Eu estava lá na fila também. Rapaz. Porque eu queria falar para as pessoas aquilo que eu estava sentindo. Estava desesperada para falar. Desespero. E eu lembro uma missionária de Salvador que inclusive encontrei depois de muitos anos. Não são tantos assim, tá, gente? Encontrei ela outro dia num evento lá na igreja de pastoras e ela me reconheceu. Eu não lembrava dela, que foi um dos canais que Deus usou no momento que me segurou. Ela falou assim, eu lembro de você, eu lembro do testemunho que Deus... do seu testemunho, que Deus fez na sua vida. E naquele momento, assim, que eu fui tocada para a mão de uma pessoa maravilhosa, né, que é a irmã Luísa, a esposa do pastor. Ela só estava ungindo as pessoas enquanto a missionária estava orando. E naquele momento foi assim a maior experiência da minha vida, né, a mais extraordinária de tudo. Era muito nítido, porque eu abria o olho, porque eu queria ver a voz que eu estava ouvindo. E era um riso, assim, um riso gostoso. Tipo assim, você não está acreditando? Não, eu estou curando você. E era muito gostoso. E eu abri o olho, eu fiquei desesperada, eu fiquei nostálgica com aquilo. Eu peguei o microfone quando eu falei, toda minha família, o impacto, a igreja, todo mundo. Eu falei, gente, não, eu não Você estou... contou já a cura. Eu falei, não, gente, eu não estou com isso. Eu estou contando que Jesus acabou de me curar. Isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam acreditar nisso. Oh, glória. Não, todo mundo creu junto comigo naquele momento. Mas no dia seguinte, na segunda-feira, todo mundo foi comigo, né? Mãe falou, certo, a gente crê, mas agora eu vou com você fazer esse exame. Isso que eu ia te perguntar, você foi fazer o exame? Ele fez, né? Porque eu estava com todos os exames que comprovavam, os 2 exames que comprovavam o diagnóstico. E quando a gente foi fazer os segundos exames, né? Eu estava já com a minha mãe, meu irmão, Dori estava comigo também. Quando o médico falou, não, você está brincando comigo.
que foi o que aconteceu aqui. Nem ele acreditava. Aí chamou outra médica, veio na sala, olhou e falou, rapaz, aqui não tem nem verme, não tem condição disso. Nem Aí ligou anemia, pra né? Que é algo que esposa, você Glória a sempre Deus. que eu teve. sempre Glória a tive, Deus. ligou para a esposa dele, que era médica também, que era a pessoa que ele tinha me indicado na área para me ajudar no tratamento, que na época em feira não era possível fazer aqui. E ele falou assim, realmente o seu Deus existe, porque eu nunca vi isso. Eita, Jesus. E foi a maior experiência da minha Que vida, com experiência, certeza. né? Que testemunho. Acho que muita